Já alguma vez sentiu que levantar-se da sua cadeira preferida exige um esforço que antes não existia? Ou que os sacos das compras, que antes trazia com uma mão, agora parecem pesar o dobro? É uma sensação frustrante, quase uma traição do nosso próprio corpo. Muitos de nós simplesmente aceitamos isto como uma parte inevitável de envelhecer. Dizemos a nós mesmos, é a idade. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte dessa fraqueza, dessa perda de força, não é obrigatória? E se a solução para começar a reconstruir essa força estivesse escondida na sua despensa, disfarçada de um alimento humilde, enquanto o verdadeiro vilão está à vista de todos, no pão que comemos ao pequeno almoço? A verdade é que a perda de músculo depois dos 60 anos, um processo chamado sarcopenia, pode roubar-nos a independência e a alegria de viver. Mas podemos combatê-la. Neste vídeo, vamos descobrir um grão poderoso que pode substituir a farinha branca e ajudar a reconstruir os seus músculos naturalmente. E não ficamos por aqui. Vamos ver outros alimentos e hábitos simples que trabalham em conjunto para lhe devolver a vitalidade. Fique comigo até o final, porque a última dica é algo que pode começar a fazer hoje mesmo, sem gastar um cêntimo, e que vai fazer toda a diferença. Vamos então ao cerne da questão. O que é que está a sabotar a nossa força sem que demos por isso? A resposta, para muitos de nós, está no pão branco, nos bolos, nas bolachas, está na farinha de trigo refinada. Pensemos nela por um momento. É fofa, é branca, faz um pão maravilhoso que todos adoramos desde crianças. Mas o que acontece quando a comemos, especialmente depois dos 60? A farinha branca é o que chamamos de uma caloria vazia. Durante o processo de refinação, o grão de trigo é despojado da sua casca, o farelo, e do seu gérmen. O que sobra é basicamente amido puro. Quando comemos este amido, o nosso corpo transforma-o em açúcar muito rapidamente. Isto causa um pico de açúcar no sangue, seguido de uma queda brusca, que nos deixa cansados e com mais fome pouco tempo depois. Pior ainda, esta montanha-russa de açúcar no sangue promove a inflamação no corpo. E a inflamação crônica é uma das maiores inimigas dos nossos músculos. Ela dificulta a capacidade do corpo de reparar e construir tecido muscular. Portanto, aquele pãozinho branco com manteiga, que parece tão inofensivo, pode, na verdade, estar a contribuir para a sua sensação de fraqueza e fadiga. Não lhe está a dar os blocos de construção de que precisa, está apenas a dar-lhe energia de curta duração e a alimentar a inflamação. Então, qual é a alternativa? Qual é este grão milagroso de que falei? Não é nada exótico ou caro que precise de procurar em lojas especiais. É algo que provavelmente já viu no supermercado centenas de vezes. Estou a falar da aveia. Sim, a simples e humilde aveia. Pode parecer surpreendente que algo tão comum seja a resposta, mas as suas propriedades são extraordinárias para quem quer reconstruir a força muscular. Em primeiro lugar, a aveia é uma fonte fantástica de hidratos de carbono complexos. Ao contrário da farinha branca, a aveia é digerida lentamente pelo nosso corpo. Isto significa que liberta energia de forma gradual e constante, sem picos de açúcar no sangue. Esta energia sustentada é fundamental. Dá-lhe força para as suas atividades diárias, seja para ir às compras, para brincar com os netos ou para fazer uma caminhada. Não terá aquela quebra de energia a meio da manhã que o deixa a querer sentar-se. Mas a magia da aveia não para por aí. Ela é também uma excelente fonte de proteína vegetal. A proteína é, literalmente, o material de construção dos nossos músculos. Depois dos 60, as nossas necessidades de proteína aumentam, porque o corpo se torna menos eficiente a usá-la. Cada refeição deve ser uma oportunidade para dar aos seus músculos o que eles precisam. Começar o dia com uma taça de papas de aveia já é um passo na direção certa. E depois temos a fibra. A aveia é rica num tipo especial de fibra solúvel chamada beta-glucano. Esta fibra é famosa por ajudar a reduzir o colesterol, o que é ótimo para o coração, mas também é crucial para a saúde intestinal. Um intestino saudável absorve melhor os nutrientes dos alimentos, incluindo a proteína e as vitaminas de que os seus músculos necessitam.
Além disso, a fibra ajuda a manter-nos saciados por mais tempo, evitando que petisquemos alimentos menos saudáveis. A aveia está também carregada de vitaminas e minerais importantes para a função muscular, como o magnésio, que ajuda a prevenir cãibras, e o zinco, que é vital para a reparação dos tecidos. Integrar a aveia na sua vida é incrivelmente fácil. A forma mais clássica são as papas de aveia ao pequeno almoço. Cozinhe os flocos de aveia com água ou leite e adicione fruta fresca, como banana ou frutos vermelhos, um punhado de nozes para mais proteína e gorduras saudáveis, e talvez uma pitada de canela. É um pequeno almoço que o vai sustentar durante toda a manhã, mas pode ser mais criativo. Pode usar farinha de aveia, que pode comprar ou fazer em casa triturando os flocos num liquidificador para substituir parte ou a totalidade da farinha de trigo nas suas receitas de bolos, panquecas ou pão. Pode adicionar uma colher de sopa de flocos de aveia ao seu iogurte ou à sua sopa para a engrossar e enriquecer. A transição não precisa de ser radical. Comece por substituir o seu pão branco por pão de aveia ou pão de mistura integral. Tente comer papas de aveia 2 ou 3 vezes por semana. Pequenas mudanças consistentes são o que trazem grandes resultados. Pense nisto não como uma dieta, mas como uma troca inteligente. Está a trocar um alimento que lhe rouba a energia e promove a fraqueza por um que lhe dá a energia sustentada e os blocos de construção para músculos mais fortes. É uma das decisões mais simples e poderosas que pode tomar pela sua saúde e independência. Mas a aveia, por muito poderosa que seja, não trabalha sozinha. Ela precisa de aliados para maximizar os seus efeitos e construir um corpo verdadeiramente forte e resiliente. A aveia é a fundação, o alicerce para um corpo mais forte, mas para construir a casa inteira, precisamos de mais materiais de qualidade. Um desses materiais essenciais são os ovos. Durante anos, os ovos tiveram má reputação por causa do colesterol, mas hoje a ciência mostra que, para a maioria das pessoas, comer ovos com moderação não afeta negativamente o colesterol no sangue, e os seus benefícios são demasiado grandes para serem ignorados. O ovo é considerado a proteína perfeita. Contém todos os 9 aminoácidos essenciais, que são os blocos de construção que o nosso corpo não consegue produzir e tem de obter da alimentação. Em particular, os ovos são ricos num aminoácido chamado leucina, que atua como um interruptor, sinalizando ao corpo para começar a construir músculo. Isto é especialmente importante à medida que envelhecemos, porque este sinal tende a ficar mais fraco. Comer ovos é como ligar o interruptor da construção muscular. Além disso, são incrivelmente versáteis e econômicos. Um ovo cozido é um lanche perfeito, fácil de transportar e cheio de nutrientes. Ovos mexidos ao pequeno almoço, talvez com alguns espinafres, são uma forma rápida e deliciosa de começar o dia com uma dose de proteína de alta qualidade. Uma omelete ao almoço, recheada de legumes, é uma refeição completa e satisfatória. Não tenha medo de incluir ovos na sua alimentação diária. Eles são um verdadeiro superalimento para os seus músculos. A seguir, vamos olhar para o nosso mar, uma fonte de riqueza e saúde que por vezes esquecemos. Estou a falar da sardinha. Este peixe pequeno e humilde é um gigante nutricional. Em Portugal, a sardinha assada é uma festa, um símbolo do verão, mas o seu valor vai muito além do sabor. As sardinhas são uma fonte excepcional de proteína, fundamental para a reparação muscular. Mas o seu grande trunfo são os ácidos gordos ômega 3. Estas gorduras saudáveis são poderosos anti-inflamatórios. Como já falamos, a inflamação crônica dificulta a recuperação e o crescimento muscular. Ao comer sardinhas regularmente, está a combater essa inflamação de dentro para fora, criando um ambiente no seu corpo onde os músculos podem prosperar. E tem mais. Como comemos a sardinha inteira, com as suas pequenas espinhas, estamos a consumir uma quantidade enorme de cálcio e vitamina D. Músculos fortes precisam de ossos fortes para os suportar. São um sistema interligado. Cuidar de um é cuidar do outro. As sardinhas de lata em azeite também são uma opção fantástica
prática e acessível durante todo o ano. Pode comê-las numa fatia de pão de centeio ou de aveia, desfazê-las numa salada ou simplesmente comê-las diretamente da lata com umas batatas cozidas. É uma forma simples de dar ao seu corpo uma dose tripla de benefícios: proteína para os músculos, ômega 3 para combater a inflamação e cálcio para os ossos. Agora vamos afastar-nos um pouco do prato e falar de algo que está no nosso copo: a água. Pode parecer básico, mas a hidratação é absolutamente crucial para a função muscular. E é algo que muitos de nós negligenciamos. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular diminui. Podemos sentir mais cãibras, mais fadiga e menos força. O problema é que, com a idade, o nosso mecanismo de sede torna-se menos apurado. Podemos estar a ficar desidratados e nem sequer sentir sede. Por isso, temos de ser proativos. Não espere pela sede para beber água. Crie o hábito. Tenha sempre uma garrafa ou um copo de água à vista, na mesa de cabeceira, ao lado do sofá. Comece o dia com um grande copo de água, antes mesmo do café. Isto ajuda a reidratar o corpo depois da noite e a despertar o metabolismo. Se acha a água simples aborrecida, adicione-lhe umas rodelas de limão, umas folhas de hortelã ou um pau de canela. Chás de ervas sem açúcar também contam. O objetivo é bebericar ao longo do dia, em vez de beber grandes quantidades de uma só vez. Manter-se hidratado é como lubrificar o motor do seu corpo. Tudo funciona melhor, incluindo a sua capacidade de manter e construir massa muscular. Agora que já ajustamos o que pomos no prato e no copo, com a aveia como nossa base energética, os ovos e as sardinhas como construtores e a água como o nosso lubrificante essencial, chegamos ao ingrediente final. Este é o segredo que ativa tudo o resto. Pode comer toda a proteína do mundo, mas se não der aos seus músculos uma razão para crescer, eles não o farão. E essa razão é o movimento. Eu sei o que pode estar a pensar. Movimento, exercício, ginásio. Isso não é para mim. Tenho dores, estou cansado. Esqueça essa imagem. Não estou a falar de correr uma maratona ou levantar pesos pesados. Estou a falar de movimentos simples e funcionais que pode fazer em casa, no seu dia a dia, e que enviam ao seu corpo a mensagem clara: preciso destes músculos, por favor. Mantenha-os fortes. Pense nisto como uma conversa com o seu corpo. A comida que ingere são as palavras que usa, e o movimento é o tom de voz que dá a ordem. Se comer bem, mas passar o dia todo sentado, está a sussurrar ao seu corpo. Se combinar a boa alimentação com o movimento, está a falar de forma clara e assertiva. Um dos exercícios mais poderosos e que todos podemos fazer é levantar e sentar de uma cadeira. Sim, é isso mesmo. Coloque-se em frente a uma cadeira firme, cruze os braços sobre o peito para não ter a tentação de usar as mãos e levante-se até ficar de pé. Depois, controle a descida e sente-se novamente. Tente fazer isto 10 vezes seguidas. Pode parecer fácil, mas este movimento trabalha os maiores músculos do seu corpo, os das pernas e dos glúteos. São estes músculos que lhe dão a força para se levantar, para subir escadas, para caminhar com segurança e evitar quedas. Se fizer isto todos os dias, vai notar uma diferença enorme na sua força e estabilidade em poucas semanas. Outra ideia simples: quando estiver a ver televisão, em vez de ficar completamente parado, tenha à mão 2 latas de feijão ou 2 garrafas de água pequenas. Use-as como pesos. Enquanto vê as notícias ou a sua novela, levante-as e baixe-as lentamente, dobrando o cotovelo. Faça 10 a 15 repetições para cada braço. Estará a fortalecer os seus braços, o que o ajudará a levar as compras, a pegar nos netos ao colo, a abrir um frasco teimoso. São estas pequenas coisas que definem a nossa independência. E claro, caminhar. Não precisa de caminhar 1 hora. Comece com 10 minutos. Dê uma volta ao quarteirão depois do almoço. O importante é que seja consistente. A caminhada não só fortalece as pernas, como também é fantástica para o coração, para a mente e para a circulação, que leva todos os nutrientes que comeu até aos seus músculos. A mensagem principal é:
use os seus músculos. O corpo humano é incrivelmente eficiente. Se não usar uma capacidade, ele assume que não precisa dela e desliga-a para poupar energia. É o princípio do use-o ou perca-o. Ao incorporar estes pequenos momentos de movimento na sua rotina, está a dizer ao seu corpo que precisa da sua força, que valoriza a sua mobilidade. E o seu corpo, agora alimentado pela aveia, pelos ovos, pelas sardinhas e bem hidratado, vai responder. Vai começar a reparar e a reconstruir esse tecido muscular precioso. Imagine como tudo se interliga de forma perfeita. Começa o dia com umas papas de aveia que lhe dão energia lenta e constante. Essa energia permite-lhe fazer a sua série de levantar e sentar da cadeira sem se sentir exausto. Ao almoço, come uma bela sardinhada ou uma omelete, fornecendo a proteína e os aminoácidos necessários para que os músculos que acabou de usar se reparem e fiquem um pouco mais fortes. Ao longo do dia, vai bebendo água, garantindo que os seus músculos estão hidratados e a funcionar no seu melhor. Não são sacrifícios gigantes, são pequenas escolhas, pequenos hábitos que, somados, criam uma transformação poderosa. Não se trata de voltar a ter a força que tinha aos 20 anos. Trata-se de ter a melhor força, a melhor saúde e a maior independência possível agora, aos 60, 70, 80 anos ou mais. Trata-se de poder continuar a fazer as coisas que ama, com confiança e vitalidade. Lembre-se, nunca é tarde para começar. O seu corpo tem uma capacidade de recuperação fantástica. Dê-lhe as ferramentas certas e ele vai surpreendê-lo. Gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destas dicas lhe pareceu mais interessante ou mais fácil de aplicar no seu dia a dia? Já é fã de aveia ou de sardinhas? Partilhe as suas experiências nos comentários abaixo. Adoro ler as vossas histórias e aprender também convosco. Se este vídeo lhe foi útil e acredita que pode ajudar um amigo ou um familiar a sentir-se mais forte, por favor, clique no botão Gosto e partilhe. É um gesto pequeno que pode fazer uma grande diferença na vida de alguém. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos que preparo com muito carinho, a pensar no seu bem-estar. Lembre-se sempre disto. Cada dia é uma nova oportunidade para cuidar do seu bem mais precioso, que é o seu corpo e a sua saúde. Um grande abraço e até a próxima.